Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. Política de A a Z. 8h22, estamos de volta. Recebendo hoje o Fernando Rodolfo, deputado federal, que também foi candidato a prefeito aqui de Caruaru, né? Encerrando a nossa série de entrevistas com os protagonistas do pleito municipal esse ano. Vocês também podem participar, 998780997. Fernando Rodolfo, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade, é um prazer recebê-lo. Bom dia a você, minha amiga Renata, bom dia, meu querido Mário Flávio, meu professor, né? Sempre digo isso, foi meu professor na FAVIP. Bom dia a todos que fazem a Rádio Cidade e a você que nos ouve aí nos 4 cantos de Caruaru e também em toda essa região. É uma alegria estar de volta aqui. Bom dia, deputado. Eu sempre faço aquela pergunta de avaliação, né? Se vocês já fizeram a avaliação, o grupo de vocês, apesar de ser muito cedo ainda, ou faltou voto? Não, a nossa avaliação é positiva. Se você imaginar que eu enfrentei 2 candidaturas, cada uma com a particularidade, por exemplo, a candidatura vencedora que tinha a máquina da prefeitura trabalhando diuturnamente junto com a máquina do Estado, e a governadora parecia que era candidata a prefeita aqui, né? Toda semana ela assumindo a vanguarda, na verdade ensinando o menino a fazer campanha porque não sabia. Então, isso pesou muito, né? Do outro lado, um ex-prefeito, já de 4 mandatos, com o apoio do presidente Lula, que, pelas pesquisas hoje, é o maior cabo eleitoral de Caruaru, e também com o apoio do ex-prefeito, aliás, do prefeito do Recife, João Campos, né? Que tem uma certa popularidade, sobretudo no meio jovem. Então, foi uma luta desigual. Essa foi uma luta desigual. A gente sabia da dificuldade desde o começo, mas enfrentamos, porque apesar dos pesares, apesar disso que eu narrei aqui, a gente tem uma realidade em Caruaru que precisa mudar, né? O que nós mostramos na campanha está aí, está colocado aí, não foi invenção, não foi nada. Caruaru é uma cidade hoje, Renata, que sofre no saneamento básico. A gente está muito atrás de Petrolina, a gente está muito atrás, por exemplo, aqui de Campina Grande, que é na Paraíba, mas é uma cidade do porte de Caruaru, em relação ao saneamento básico, né? A gente tem deficiências graves aí na segurança pública. Nos bairros mais afastados, a população entra em casa à noite, se tranca com medo de assalto, com medo de tudo, né? A gente tem uma assistência social deficitária aqui, muita gente ainda vivendo na extrema pobreza em Caruaru. A saúde, essa nem se fala, né? Então, essa é a cidade que escolheu reeleger um prefeito representante de uma classe política que é responsável por tudo isso que eu falei. Mas eu respeito o resultado das urnas, eu entendo que as urnas, nesse momento, deram um recado muito claro de que eu devo fazer oposição e de que eu devo continuar representando Caruaru em Brasília, e é isso que eu estou fazendo com muito trabalho. Ô deputado, veja, analisando essa sua fala aí, e eu conversava com uma pessoa muito próxima a você, e depois fora do áudio quem era, para não gerar problema aqui. Mas ele disse que quando eu contar a história, você vai saber quem é. Eu também acho que não vale a pena contar o nome da pessoa, não, mas contar só o milagre, não o nome do santo. Ele disse que quando você foi reeleito deputado federal, você disse para ele, olha, eu vou ser prefeito de Caruaru. E essa pessoa lhe deu um conselho, disse, olha, monte um gabinete em Caruaru, mais popular, ande pela cidade 2, 3 vezes por semana, eu sei que é difícil porque a agenda de deputado ela é concorrida, e essa pessoa me disse que encontrou o senhor na reta final da campanha e o senhor disse, olha, se eu tivesse seguido aquele conselho, acho que eu teria tido mais votos, né, sobre essa história. O senhor pensa, veja, o que eu digo é o seguinte, o atual prefeito, ele ficou praticamente sem oposição, a gente não via oposição em Caruaru, né, porque a sua agenda é muito corrida, Zé Queiroz e Tony Gel meio que cansados da política, no modo de falar, né, cansados, parece que não é questão de idade, mas parece que chegou o momento. A fadiga eleitoral. A fadiga eleitoral também, o desgaste. E aí Toninho entrou meio que nessa, não sabia se era oposição, se era governo, ficou até os 48 do segundo tempo
na base de Raquel, saiu de última hora. Enfim, a oposição precisa recalcular essa rota de olho já nos próximos pleitos? Eu penso que sim. Agora, é preciso entender também, Mário, que disputar uma eleição como eu disputei aqui, exercendo o cargo de deputado, é um complicador, né? E a gente sabia, repito, de todas as dificuldades que estavam colocadas. Por que eu digo isso? Porque, como deputado federal, eu preciso também apoiar outras candidaturas em outras cidades. Então, além de toda essa dificuldade que a gente teve em Caruaru, eu ainda precisava ir para, por exemplo, Catende, ir para Brejão, ir para Angelim, ir para outras cidades, inclusive ali já mais próximas do Sertão, porque em Bom Jardim, aqui no Setentrional, são cidades onde eu tenho grupos políticos que me deram a sustentação em 2022 e que precisavam do meu apoio agora. Então, eu tinha que fazer estar presente nessas cidades. E ao longo dos últimos 2 anos, de quando eu me reelegi para cá, a minha vida sempre foi em Caruaru. No entanto, também não me ausentei das outras cidades, né? Então, tem essa dificuldade de estar presente aqui 100%. Isso atrapalhou um pouco, mas tudo é foco, né? A gente sai de uma eleição, já planeja a próxima, já estamos agora trabalhando, visando a reeleição em 2026 para deputado federal e, naturalmente, o mundo não acabou em 6 de outubro de 2024. Né? Tem outras eleições para frente, daqui a 4 anos tem mais outra oportunidade de disputar a prefeitura com outro cenário completamente diferente desse que foi. Então, penso que tudo é uma plantação. Né? O próprio Zé Queiroz, que foi prefeito 4 vezes, a primeira ele perdeu. Né? Se você analisar, Eduardo Campos tentou ser prefeito do Recife e ficou em 5º lugar. A primeira eleição majoritária que ele disputou foi para prefeito do Recife, ficou em 5º lugar. Isso não quer dizer absolutamente nada. Foi governador 2 vezes, morreu disputando a presidência da República, certamente teria sido eleito naquele pleito. Né? Então, assim, os grandes gestores, os grandes líderes políticos... O senhor analisa, foi uma derrota eleitoral e não política, seria essa? Não, politicamente eu saí grande, eu saí vitorioso desse processo. Né? Nós tivemos a oportunidade de fazer um reencontro com Caruaru, um reencontro com os problemas de Caruaru, os problemas reais, né? E agora a gente direciona o nosso mandato cada vez mais voltado aqui para Caruaru. Então, politicamente, para mim foi muito bom. Foi uma oportunidade de reavivar esse nosso compromisso, de levantar a mão e dizer, olha, eu estou aqui, né? A gente está pronto para defender Caruaru em Brasília e estamos prontos para trabalhar também aqui na prefeitura. Então, eleitoralmente, não chegamos, não conseguimos a vitória, mas, no entanto, politicamente, eu penso que fui o maior vitorioso desse processo, porque o prefeito só se reelegeu com o apoio da governadora. Essa vitória não foi dele. O Zé Queiroz já tinha uma história e ainda aliado com outro grupo tradicional, que era o Tony Gel, conseguiu chegar em 2º lugar. E nós tivemos politicamente a maior vitória, porque a minha candidatura era minha. Não tinha nenhum sobrenome tradicional da política de Caruaru colocando a mão. Não tinha apoio de máquina, não tinha apoio de governo do estado, não tinha nada. Era só eu e o povo de Caruaru, e nós conseguimos, dentro desse cenário adverso, ainda ter uma excelente votação. Ô, Fernando, em algumas outras oportunidades, né, você falou que é oposição, né, a atual gestão e pretende cumprir esse papel muito bem feito nos próximos anos. Mas aí você falou de outras porque tem um mandato, tem outras cidades, enfim. Como é que você vai encaixar isso na sua agenda para estar, de fato, ligado no dia a dia das pessoas aqui em Caruaru? Porque as pessoas também se acostumaram com o Fernando Rodolfo, jornalista, que estava ali na televisão todos os dias, falando sobre os problemas da cidade, cobrando. E às vezes as pessoas também sentem falta disso no pós, né? Com você chegando lá, que é o seu cargo de deputado. Como encaixar isso na sua rotina e realmente estar presente, principalmente nas comunidades? Olha, a nossa decisão agora é estar mais presente em Caruaru, focar mais aqui. A gente tem um eleitorado, e aqui falando de 2026, muito amplo.
né? Se você olhar a zona rural de Caruaru, tem 30 mil eleitores. 30 mil eleitores. E eu reconheço que na zona rural, nós, desde 2018, nunca tivemos uma presença mais direcionada lá para a zona rural. Então, estou falando de um universo de 30 mil eleitores, onde eu tive mil votos agora. Eu acho que foi onde o Rodrigo Pinheiro teve a maior vantagem, né? Porque então, até mesmo para o Zé Queiroz, né, quando a gente começou a receber os boletins de urnas, era um dobro de votos. E foi onde pesou muito para a eleição ser decidida agora. Na zona rural. Tamanho é o eleitorado lá. Então, a gente pode focar mais agora em Caruaru e diminuir, por exemplo, a agenda pelo sertão, que me deixa mais afastado da cidade, e concentrar todos os esforços aqui. Eu estou muito certo de que nós vamos conseguir fazer esse planejamento, ter uma presença maior, sobretudo na mídia aqui de Caruaru, aproveitar esse embalo que foi 2024. Inclusive, eu já estou voltando por onde eu andei para agradecer os votos. Eu acredito que sou o primeiro a fazer isso, né, a estar indo em todas as ruas onde eu fui durante a campanha. Já estou voltando, conversando com as mesmas pessoas, fazendo esse caminho da volta para agradecer. A gente vai para pedir, mas vai também para agradecer, independente do resultado eleitoral. E isso está sendo bom, está sendo muito bem visto pelas pessoas. Eu acredito que daí para frente é só continuar. É uma oposição, mas vai continuar mandando um investimentozinho para Caruaru? Se ele mandar projeto, a gente analisa e manda recurso. O problema é que ele não tem capacidade para executar um projeto, para fazer um projeto, para elaborar um projeto. Eu disse aqui na campanha, e disse em outros lugares também, em outras emissoras, Caruaru é uma cidade muito grande no interior. Nós temos 25 deputados federais em Pernambuco, os 25 foram votados aqui, e se você analisar, eu acho que nenhum manda recurso para Caruaru, porque não tem projeto. O prefeito poderia muito bem chegar em Brasília, sobretudo agora, nesse mês de outubro, que já vai abrir a janela para as emendas de 2025, e fazer uma reunião com a bancada pernambucana. Ele como líder, sabe? Você iria para essa reunião? Iria para a reunião e, com a apresentação de projetos, mandarei recursos para Caruaru, para a prefeitura, porque para Caruaru eu mando. Eu mando para o Hospital Mestre Vitalino, eu mando para a Casa dos Pobres, eu mando para associações agora que a gente está mandando para a zona rural, né, sobretudo para doação de tratores, de equipamentos agrícolas. Eu estou pronto para mandar. Agora, a gente só manda recurso com projeto. Se o prefeito não tem a capacidade de fazer projeto, para ele é muito mais fácil pedir empréstimo na Caixa Econômica e endividar o município por 30 anos. Esse é o modelo de gestão que eu condeno. A gente tem o Congresso Nacional hoje, que é o maior provedor dos municípios brasileiros, com as emendas de bancada, com as emendas individuais, com as emendas RP2, que são as emendas que são liberadas diretamente nos ministérios a partir da articulação do parlamentar. Então, é muito fácil se conseguir recurso hoje para um município, sobretudo como Caruaru, né, que tem muitas deficiências, tem muitas áreas necessitando de investimento, mas a gente tem que ter um prefeito que vá buscar. Infelizmente, esse que foi reeleito não tem essa capacidade, e já provou isso. Veja, Silvio Nascimento foi eleito, né, como todo mundo esperava, só que eu achei a votação dele muito baixa, né, para o que a gente esperava que Silvio Nascimento... Veja, Bolsonaro estava com o Silvio Nascimento no guia dele, pedindo voto para ele o tempo todo. O número de Silvio Nascimento era o melhor possível, 22.222. E quem fez essa observação sabe quem foi? Meu filho de 17 anos, que ele acompanha a política. Ele disse, mas papai, Silvio Nascimento só teve 2.600 votos. E eu fiquei também, eu achava, quando a gente começou a dar as parciais aqui de vereadores, rapaz, Silvio Nascimento não vai entrar não, porque a não ser... Aí apareceu uma pessoa do regional, não lembro qual é o nome do candidato, Fábio, que votação sensacional, 2.000 votos, que eu acho que foi que salvou também a lavoura ali para Silvio. E Silvio vai na primeira entrevista que ele com certeza vai, você independente na Câmara Municipal. Aí eu já senti ali um cheiro meio que esse independente, geralmente o vereador, como diz isso, é porque ele não quer assumir que é oposição. E o seu discurso aqui continua sendo oposição ao prefeito. Já conversou com o Silvio, vai ser uma posição dele, ou o PL vai ter uma interferência maior no mandato, já que o mandato é do partido e não da pessoa? Não, com relação à votação, eu acho que a votação... O já ganhou atrapalhou o Silvio, aquela história. Não, já ganhou... Mas Silvio não entrou no já ganhou, não. Não, estou dizendo ele não.
Mas o comentário que eu dizia com ele, quando eu conversava com o Silva, eu dizia, ó, você tem um perigo muito grande, que é a história do já ganhou. No povo, conversar, fulano já ganhou, aí votava em outro. Tem muito isso às vezes com o eleitor. Pode ser que isso tenha atrapalhado, sim, mas do ponto de vista geral, né, muitos candidatos ficaram também abaixo ali do que se esperava. Não aconteceu só com o Silvio. Né? A gente tinha muita confiança de que ele seria eleito, sobretudo pela campanha que estava sendo feita, pela ligação que ele tem com os conservadores, com os patriotas em Caruaru. E para nós não foi nenhuma surpresa a eleição dele. No entanto, se esperava ter mais voto para ele, também se esperava ter para mim. Também se esperava ter para outros candidatos. E eleição é uma caixa de surpresa. A gente nunca sabe o que tem ali dentro. Né? Você poderia muito bem abrir as urnas e ele, por exemplo, o Anderson, o vereador que foi o mais votado aí, para nós foi uma surpresa aquela votação. Né? Para todo mundo. Para todo mundo. Então, a gente esperava que ele ganhasse, né? Mas não daquela 7 mil votos é voto que só a peste. Entendeu? Então, assim, quando você espera menos de um lugar, aparece mais. Quando você espera mais de outro, aparece menos. E eleição é isso. Né? Cada eleição tem sua história. Essa caminhou o tempo inteiro numa polarização na majoritária, que naturalmente repercutia nas chapas proporcionais. E na última semana ali foi uma onda de ataques, uma onda de fake news que partiu sobretudo do candidato, do ex-candidato agora reeleito, Rodrigo Pinheiro, que jogou baixo, jogou sujo, né? Não fez a política boa, não fez a política grande que Caruaru esperava. E isso naturalmente acaba criando uma instabilidade nas outras candidaturas. E surgiu uma onda, né? Essa onda quase que não funciona porque por pouco ele não ia para o segundo turno. Veja, 2%. Vocês somando os votos da oposição, dá 48% mais ou menos. Se você considerar que 40 mil também não foram votar, você tem aí isso. 88 mil pessoas que não quiseram sair de casa para votar em Rodrigo Pinheiro. Mas vamos para os votos válidos. 48% bateram na trave aí para o segundo turno. Vocês pretendem conversar, veja, porque você está num campo, Armandinho, por exemplo, está no outro, Zé Queiroz está em outro, né, são situações diferentes, um apoia o outro Bolsonaro. Vocês pretendem conversar, né, já criou-se um bloco aí de vereadores para uma suposta oposição, deve sair inclusive o líder da oposição dali, para se reorganizar, né, não só na figura de Fernando Rodolfo, de Zé ou de Toninho, mas da oposição como um todo? Ou devido a questões ideológicas fica difícil de caminhar juntos? Não, a gente não tem dificuldade nenhuma por exemplo, na Câmara de Vereadores, né, o mandato de Silvio se integrar ao bloco de oposição. Eu até defendo que ele seja o líder da oposição, inclusive já disse isso. A ele já externei a minha posição enquanto deputado aliado, enquanto também presidente do partido em Caruaru e vice-presidente do partido no Estado. Né? Nós somos oposição a Rodrigo Pinheiro. Nosso posicionamento enquanto partido é muito claro. Não há dúvida. O PL é oposição a Rodrigo Pinheiro. Isso aqui é indiscutível. Nós vamos fazer oposição como tem que ser feito. Agora, não é uma oposição pessoal, é uma oposição política. É uma oposição que vai apontar os erros do prefeito, que vai sugerir também, e ele acolhe a sugestão ou não, mas nós vamos fazer a nossa parte. Do ponto de vista municipal, através da Câmara no mandato de Silvio e do meu mandato também como deputado federal. Ô, Fernando, e com relação, Renata, só para concluir com relação a essa história, a governadora, né, o PL hoje é meio dividido, uma parte é oposição, outra parte fica em cima do muro. E Fernando Rodolfo, né, com relação a Raquel, qual é a sua posição? Você fica esperando mais um pouco ou também desembarca aí no bloco da oposição à governadora? Minha oposição é onde ela me colocou, na oposição. Estou na oposição também à governadora Raquel. Né? Ela fez essa opção. E eu respeito. Fernando, aqui, né, em Caruaru, a gente sabe que muita gente que se declara direita, conservador, votou no prefeito reeleito Rodrigo Pinheiro. Inclusive tem vereador, né, que fez campanha. É da sua pretensão convencer essas pessoas que o certo
é oposição, que o que está aí não condiz com o que pensa o partido e a direita com o que você representa? Não. Ou não, deixa o tempo passar e as pessoas vão se convencer disso? Eu não vou precisar me esforçar muito. Logo, logo, vão ver a furada em que entraram. É muito fácil de perceber. Em 2026, eu pago para ver Rodrigo votar em algum candidato apoiado por Bolsonaro. Ele vai votar no candidato da governadora, que certamente será Lula. Então ele vai votar em Lula. Eu era o único candidato a prefeito de Caruaru que em 2026 vai votar fechado com Bolsonaro em quem ele indicar, nele se conseguir reverter a inelegibilidade ou no candidato dele. Eu já antecipo aqui, meu candidato a governador em 2026 é o candidato que foi apoiado por Bolsonaro. Meu candidato a presidente é o candidato que foi apoiado por Bolsonaro. Pago para ver Rodrigo Pinheiro sentar aqui onde eu estou e dizer isso. Não diz, porque ele não é direita, ele não é Bolsonaro. Isso ficou muito claro. E nós mostramos isso. Ele passou 2023 inteiro querendo o voto do PT, querendo estar no PT, querendo o PT no palanque dele. Fez de tudo. Vocês lembram? Tentou se filiar ao PV, que é da federação, se filiar ao PV é a mesma coisa de se filiar ao PT, porque hoje PT, PV e PCdoB são uma coisa só, a federação. Então, se ele tivesse ido, ele teria trazido o PT, o presidente Lula, para o lado dele. Né? Ele tentou de todas as formas, enquanto o Zé Queiroz também tentava. Zé Queiroz foi mais esperto, conseguiu levar. Mas os dois disputaram o apoio de Lula. Esse cara, ele não tem nenhuma ligação com a direita de Caruaru. Ele é um engodo, ele é uma enganação, ele é uma mentira. Ele não é direita, ele é esquerda. Isso vai ficar muito claro agora. Logo, logo, daqui a pouco a governadora vai sair do PSDB, vai para um partido mais alinhado ali a Lula, e ele vai junto. E ele vai votar em Lula em 2026, pode esperar. Ô Fernando, nessa história de composições, né? A gente fez um programa sábado aqui de avaliação, eu, Marco Aurélio, Priscila e a Vitória, e a gente colocava essa necessidade de Caruaru voltar a ter deputados estaduais, né? Porque a cidade já elegeu 4, elegeu essa eleição Rosa Amorim, mas ela não tem ainda identificação muito forte com a cidade de Caruaru, porque ela foi mais votada fora. Assim como sua votação também foi mais fora do que Caruaru. Você recupera esse eleitorado agora, parte dele, com esses 17 mil votos. Você pretende, por exemplo, dobrar com alguém aqui da cidade, um Silvio Nascimento da vida, que foi candidato a 2 eleições, teve, acho que foi 17 mil votos, se eu não me engano, para deputado estadual, 15, 16 mil, uma coisa mais ou menos assim. E para ter uma raiz mais fincada aqui na cidade de Caruaru, claro que você vai precisar dos votos das outras cidades também para se eleger. Né? Porque não dá para ganhar só com os votos de Caruaru, porque acaba pulverizando demais essa eleição. Você vai buscar um nome daqui para dobrar? Silvio, mas isso está muito... Silvio é pré-candidato a deputado estadual. Assim como eu sou agora já pré-candidato à reeleição, ele também já é pré-candidato a deputado estadual. Vai ser a minha dobradinha aqui em Caruaru. Não tenho a menor dúvida de que nós vamos fazer um grande trabalho daqui para lá, na oposição a esse prefeito que aí está, e nós vamos sensibilizar Caruaru da necessidade da manutenção do nosso mandato em Brasília. Eu disse aqui, nesta rádio, eu não me lembro se foi a você ou se foi ao professor que me entrevistou em 2022. Nós tínhamos ali naquele ano 12 candidatos a deputado federal. E sentado aí nessa bancada eu disse, dos 12, só 2 têm condições de chegar. Eu e Ivone. Ivone, olha lá. Porque ele só tinha o apoio ali do prefeito de Jucati e, salvo engano, lá em Arariquina. O PDT não... E a chapa também estava difícil para fazer. Mas assim, por ser deputado, por estar indo para a reeleição, eu disse aqui sentado, pode recuperar, eu disse, só tem 2 aí que tem chance de ganhar. Um sou eu e o outro é Ivone, que era meu adversário, mas eu não tenho nenhuma dificuldade de diálogo com ele, aliás, com ninguém. Mas, e respeito ele lá, seguindo a ideologia dele, eu aqui a minha, a gente sempre se respeitou muito bem. E eu estava falando a verdade. Tanto é que só quem ganhou fui eu. Os outros 11 perderam. Por que isso aconteceu? Porque houve uma pulverização de candidatos a deputado federal, e por isso que minha votação caiu, que eu tive que recuperar o que eu ia perder para eles, porque naturalmente quem se candidata tem voto. Ou pouco ou muito, mas tem. Então ele tira de alguém, né? E eu não ia passar a campanha inteira aqui batendo cabeça com eles para ter 20 mil votos para deputado federal e perder a eleição. Então quando eu vi aquela onda se formar, eu fui para fora.
E aí fui votado nos 184 municípios de Pernambuco, inclusive na ilha de Fernando de Noronha. Nós tivemos voto em todo o estado, para poder garantir o mandato para representar Caruaru. Se não fosse essa decisão minha, Caruaru hoje não tinha voz em Brasília. Então, isso deve se repetir agora. Então, já faço aqui um alerta. Cuidado nesses candidatos que entram na disputa só para pegar dinheiro do fundo eleitoral. Isso é um perigo, porque ele vai bater na tua porta, vai dizer, vou representar Caruaru em Brasília, como aconteceu, e ele próprio sabe que não tem a menor chance, que recebeu a legenda do partido apenas para fazer cauda para os grandes, né? E aí termina que o eleitor é enganado e a cidade perde. Então, o alerta está dado. Nós vamos para a rua, vamos fazer o nosso trabalho até lá, e na campanha nós vamos deixar isso muito claro, de que é importante Caruaru olhar para a nossa candidatura como uma que tem possibilidade real de continuar em Brasília, porque quem está no mandato, naturalmente, tem uma vantagem em relação aos outros. E se Caruaru quer alguém que a represente, nossa candidatura é a que melhor oferece isso. Olha, tem algumas perguntas aqui no YouTube da Rádio Cidade, algumas mensagens também. A Fabiana Silva diz: a direita unida, a esquerda treme. Juntos por Caruaru. Parabéns, deputado, pela belíssima campanha. Juntos somos mais fortes. A Sueli Messias diz: você será o nosso prefeito porque tem muito potencial. Ela ainda diz aqui: você ainda é uma criança, tem muita garra e vai ser prefeito. Muito bem, muito obrigado aí pelo elogio da criança. É uma criança. Olha, e o Janderson Silva diz assim: bom dia, Mari Renata. O deputado talvez deveria ter escolhido concentrar as forças em Zé Queiroz e não em Rodrigo, pois a força de esquerda em Caruaru era ele. Não seria isso um erro de estratégia? E a pergunta do Janderson. Não, porque veja, exatamente por isso, quem é de esquerda dificilmente deixa de votar na esquerda para votar na direita. E a minha posição era muito clara: eu sou de direita. Naquele momento ali, eu era o único candidato de direita em Caruaru. Mas havia ainda alguma parte do eleitor que se enganava achando que Rodrigo era também de direita ou de centro-direita, e ele não é. O que é que aconteceu? Houve um movimento da direita, de quem é direita, tentando impedir a vitória de Zé Queiroz, porque se houvesse segundo turno na cabeça deles, era mais fácil Zé Queiroz ganhar. Então, para tentar impedir a vitória de Zé, e influenciados pelas pesquisas, acabaram optando por Rodrigo mesmo sem querer. Não havia uma empolgação do eleitorado de Caruaru com Rodrigo Pinheiro. E repito, 40 mil pessoas deixaram de ir votar. E dos que foram votar, praticamente metade não quis votar nele. Não tinha uma empolgação do eleitorado de Caruaru com Rodrigo Pinheiro, mas tinha um receio da volta de Zé Queiroz. E aí essa parte do eleitor entendeu que o melhor caminho, apesar de não querer renovar o mandato dele, era votar em Rodrigo, porque achava que eu não tinha chance de chegar. E acharam isso influenciado pelas pesquisas que foram colocadas hoje. Fernando, veja, o Herege manda uma mensagem aqui pra gente, ele que é bolsonarista aqui, mas apoiou a candidatura de Rodrigo Pinheiro, e ele diz que houve um certo abandono aqui para uns candidatos a vereador da direita, inclusive uns dois saíram para o apoio a Val, acabou dando errado, porque Val perdeu a eleição. Isso não é ele que está escrevendo, não, sou eu que estou comentando. E Silvio Nascimento acabou sendo eleito. Mas ele fala aqui um abandono dos vereadores ao PL. E que isso acabou também desestabilizando a chapa. Ele é a herege daqueles, né, que são bolsonaristas mais extremos. E acabou não apoiando você. Você chegou a conversar com ele antes da eleição? Não, mas veja, eu conheço ele, respeito, não tenho nenhum problema, mas eu discordo, porque às vezes as pessoas formam um juízo de valor sem conhecer a fundo o que é que acontece. O PL, Silvio, hoje é o partido que tem maior fundo eleitoral, é o partido que tem mais dinheiro, vamos falar assim de uma forma bem popular, para aqueles que não entendem do funcionamento do sistema, conseguirem compreender.
Então o PL é o que tem mais dinheiro hoje para repassar aos candidatos em campanha. Isso acabou atraindo muitos candidatos a vereador. E eles se filiaram ao PL para disputar o mandato, achando que iam receber muito dinheiro do partido para fazer campanha. E quando a gente noticiou lá, chega 3 milhões e 600 mil para Fernando Rodolfo. Mas era para Aí majoritária. todo mundo chega e diz, opa, cadê o meu? Mas esse recurso era para majoritária, né? E que ainda é pouco. Falaram, gastou 4 milhões, ainda é pouco. Porque quando você vai ver, Caruaru é uma cidade diferente, porque ela tem televisão. A campanha em Caruaru ela é muito mais cara do que em qualquer outro lugar por esse fato. Contratar uma produtora, fazer guia eleitoral, as iniciações de televisão, isso é muito E foi dinheiro. bem feita a sua campanha. É muito A campanha caro. foi boa. Mas a gente fez, nós tivemos aqui uma equipe profissional, né? A gente não fez de qualquer jeito. E isso aí é muito caro. Então, o recurso que chegou foi para a majoritária. E mesmo assim, eu fui o primeiro candidato a fazer todo o material de campanha inicial dos vereadores. Nós repassamos para todos os 24 candidatos material de campanha. Isso foi pago pela majoritária, porque o dinheiro dos vereadores ainda não tinha chegado. Então a gente antecipou isso. Nossos candidatos, os 24 do PL, foram os primeiros a receber o material de campanha. Isso eles não dizem. Agora, houve uma mudança em Brasília de planejamento. O partido que inicialmente iria mandar a estrutura para os candidatos a vereador também, acabou não mandando, mas não foi só em Caruaru. Se você olhar Petrolina, os candidatos de Petrolina também não receberam. Os candidatos de Garanhuns também não receberam. Os candidatos do Recife também não receberam, a exceção ali de Fred, mas que foi um alinhamento ali do deputado André Ferreira, como parlamentar. Não o partido que mandou. Né? Os candidatos de Olinda, os candidatos a vereador de Olinda também não receberam o dinheiro. Não aconteceu só com Caruaru. Foi uma decisão do partido. E aí, naturalmente, os candidatos vão chiar, porque se candidataram achando que teria dinheiro. Eu sempre digo o seguinte, em 2018, eu fui candidato a deputado federal praticamente sem recurso. O que eu recebi, Renata, do meu partido foi R$140 mil para uma eleição de deputado federal. O partido tinha prometido 1 milhão naquela época, mandou 140 mil. Se eu fosse fazer corpo mole, fazer charminho, vou desistir, se não mandar eu vou desistir, foi o que eu mais ouvi. Mas pode desistir. Quem quer ser vereador vai à luta de todo jeito, com dinheiro ou sem dinheiro. Eu fui candidato nessa condição e ganhei a eleição de deputado federal. Então, dinheiro é importante numa campanha, mas não é tudo. Né? Nós não podemos aceitar que isso seja colocado como algo que eu sou culpado. Fernando Rodolfo não mandou dinheiro para os vereadores. Não é assim. Acabei de dizer aqui, nenhum candidato a vereador do PL, com raríssimas exceções, acho que em Garanhuns teve 2 que receberam, de não sei quantos. Aqui 2 também receberam, Silvio Nascimento e Alecrim. Em Recife, só 1 recebeu. Em Olinda, acho que nenhum recebeu. Me parece que nenhum recebeu. Em Petrolina também ninguém recebeu. O próprio Gilson Machado, candidato a prefeito em Recife, teve dificuldades para receber dinheiro. Então, reclamou. Não foi só, não aconteceu só aqui. Vou sair, deputado. Saia. Você se candidatou para pegar dinheiro do partido ou para ganhar a eleição? Não, porque eu quero dinheiro. Olha, teve um que saiu, desses 2 aí que saíram para apoiar outro candidato, chegou para mim e disse assim, se o senhor me der R$20 mil hoje, eu fico. Porque eu quero pegar esse dinheiro para comprar tecido, que eu vou mexer com confecção, com não sei o quê. Entendeu, não? É assim. Foi esse tipo de conversa. Eu disse, não, porque Val vai me dar 30. Mas se o senhor me der 20, eu fico. Chegou nesse nível. Eu disse, esse tipo de conversa eu não tenho. Eu não tenho. E justificaria como esses 20 mil? Ou queria você desse do seu bolso? Não, pois é. Como é que vai ser? Que se o partido não dá, aí queria que eu desse no meu bolso. Outro pegou dinheiro com a agiota.
Aí queria que Essa história chegou. Não, aí a mulher dele foi na porta do comitê e disse, olha, meu marido pegou dinheiro com a agiota para fazer a campanha do vereador, agora não pode pagar, o senhor tem que pagar, peraí. E assim é. Outra E a disse, agiotagem é crime, né? além de ser agiotagem é crime, além de ser crime, como é que ia pagar o agiota? Com dinheiro de onde? Se não podia ser da campanha. Tá tudo errado, né? Não, você tá entendendo? E o cara chega para mim e querer que eu pague o agiota que emprestou dinheiro ao marido. Pelo amor de Deus. Aí começa a dizer, Fernando, militante vai fazer protesto na frente do comitê. Não aconteceu isso. A verdade é essa. Né? Aí outra chegou e disse, olha, quando é que vai sair esse dinheiro? Estou com meu cartão atrasado. Teve de tudo, sabe? E eu fico, peraí, o dinheiro do fundo eleitoral agora é para pagar cartão de crédito. Olha, Então, Fernando, o que esses denúncias assim, o pessoal ficava mandando para o meu blog, só eu não vou noticiar esse tipo de coisa, porque, enfim, tem que ter muito cuidado para a gente que trabalha com imprensa nessa época da eleição. Então você vê, e teve gente que disse, pegou um blog aí com raivinha, aí pegou o vídeo da mulher que foi lá na frente do comitê da esposa desse candidato a vereador. Aí disse, militante não... Fernando dá calote em militante e não paga militante. Nada a ver com nada. A minha campanha, Renata, foi a única que pagou todos os militantes na quarta-feira. A eleição foi no domingo, nós pagamos na quarta. Paguei antecipado. Na quarta-feira, anterior à eleição, todos os militantes, todos os prestadores de serviço, todos os fornecedores da nossa campanha já tinham recebido. Absolutamente todos. Todos. Minha campanha não ficou devendo R$1 a ninguém. A única campanha que na quarta-feira já estava tudo liquidado. R$1 a ninguém. E eu tenho muita certeza de que a minha prestação de contas será aprovada sem ressalvas, assim como foi como deputado federal. Dos 25, eu fui o único que aprovou as contas sem nenhuma observação. Ô Fernando, para a gente encerrar aqui, só mais uma pergunta, né? O que danado falta para a direita se unir? É uma confusão. No Recife, é Gilson Machado contra Anderson Ferreira. O Fred Ferreira, que é irmão, né, deles? Cunhado. Cunhado, né? Não pediu voto para Gilson Machado, fazer uma campanha à parte. Aí vem Silas Malafaia, que briga com o Bolsonaro, depois faz as pazes. Agora é Silas Malafaia brigando com Ciro Nogueira. Uma confusão danada. Aí vem Pablo Marçal e outra confusão. E fica essa confusão... O Marçal é apaixonado por Bolsonaro. Bolsonaro que não é muito fã dele, não. Enfim. Porque tanta dificuldade de união da direita e é só briga. Parece o PT da década de 90, que tinha várias tendências e só vinha em confusão. Pois partido político passa por isso, né? Sempre tem as correntes que vão surgindo, interesses que estão acima dos partidos vão sendo colocados ali e acaba gerando essa dificuldade. Agora, em Caruaru, nós conseguimos unir a direita em dezembro do ano passado, quando o Silvio retirou a candidatura dele a prefeito e veio apoiar o nosso projeto, entendendo que essa unidade era fundamental para que a gente pudesse ter um bom resultado na eleição. Mas, como eu disse aqui, houve uma parcela aí dos bolsonaristas, principalmente, dos que são de direita aqui em Caruaru, que não queriam a volta de Zé Queiroz, que engoliram uma versão plantada na mídia pela candidatura de Rodrigo Pinheiro, que era melhor não votar em mim e votar nele para impedir a vitória de Zé Queiroz. Veja, não é porque era melhor votar nele porque ele é o melhor candidato, porque ele tem o melhor projeto para Caruaru. Então, a decisão do voto por projeto político, ela foi colocada para trás. Muita gente que votou em Rodrigo, eu disse aqui no começo e repito, votou sem querer ter votado. E você que está em casa me ouvindo agora, está nos vendo agora pela rede social, sabe muito bem disso. Muita gente foi votar nele, mas sem querer. Na verdade, queria votar na nossa candidatura, mas achava que a nossa candidatura não tinha como combater Zé Queiroz. Um engano total que foi colocado aí na mídia e parte da população de direita acreditou. E acabou acontecendo isso. A eleição é surpresa. Pablo Marçal, ninguém dizia que ele ia ficar fora do segundo turno de São Paulo. Ficou. O cara que virou fenômeno dessa eleição. Era candidato em São Paulo,
mas todo mundo, em qualquer lugar do país, ficava assistindo os debates para ver Pablo Marçal. Pautou a política nacional. Pois é. Pautou, foi o fenômeno de 2024, ficou fora do segundo turno. Quem diria que ele ia ficar fora? A eleição é isso, né? O próprio Rodrigo achava que... Eu penso que ele nem imaginava que conseguiria vencer no primeiro turno. Talvez isso começou a ficar mais... uma possibilidade mais real com a entrada da governadora ali. E mesmo assim, né, a gente acreditava que teria o segundo turno. Muito bem. Inatas, demos mensagem aí no WhatsApp Temos Cidade. mensagens. Vamos soltar a vez do WhatsApp Cidade. E antes, Fernando Rodolfo, pense numa música aí, porque todos os dias nós estamos deixando o entrevistado aqui escolher a música que ele quer ouvir. Então, enquanto a gente roda a vinheta e lê as mensagens, você vai pensando numa música aí para você pedir. WhatsApp Cidade 998780999.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. Muito bem, o Alan está aqui dizendo parabéns pela campanha de Fernando Rodolfo, merecia muito mais votos pelo projeto que ele tem. O Alan Alves, lá do Vassoural, Fernando. A Andresa está aqui, bom dia, vocês estão de parabéns pela entrevista. Também gostei muito da colocação sobre o vereador Fábio Ramos do Regional, porque foi uma campanha linda. O Fábio vestiu a camisa de Fernando Rodolfo de uma forma linda, onde ele fez campanha. Foi sempre casadinha, ele e Fernando Rodolfo. Pois é, não, o Fábio foi um candidato sério que nós tivemos, porque eu digo sério, porque a gente teve outros que só queriam dinheiro. Fábio, em momento algum, ele entrou nessa lista aí, nesse tipo de candidato. Era uma candidatura que a gente apostava muito, então se a gente tivesse a possibilidade de fazer 2 vereadores, na minha cabeça era ele e Silvio, né? E acho que faltaram 6 mil votos pela conta aí, para a gente poder garantir uma segunda vaga. Mas eu tenho muita certeza de que Fábio, na condição de primeiro suplente, vai ter a chance de assumir a partir de 2027, porque eu acredito que Silvio também se elege deputado estadual representando Caruaru, e aí naturalmente ele assume a vaga. E se Silvio for candidato mesmo a deputado estadual, ele pode se licenciar, né, por uns 2 ou 3 meses aí. Também pode. Também e até o Fábio assumir o mandato aí. Uma opção. Já dei aqui ele já tinha sido candidato na eleição passada e teve uma votação parecida também. É um cara que tem serviço prestado, né, na saúde, né, ele é da igreja, Vale da Bênção, é um homem extremamente respeitado, um cara de família. E para nós foi um orgulho ter Fábio do Regional no nosso partido disputando essa eleição. Olha só, ele disse aqui, escutei muito isso, queria votar em Fernando Rodolfo, mas não ia votar com medo de Zé Queiroz ganhar. Olha Isso aí. Prejudicou muito a campanha. Pois é, era uma versão fantasiosa que foi criada aí e influenciada pelas pesquisas que ele mesmo bancava. Muito bem. 9h04, Fernando Rodolfo, muito obrigada, tá? Mais uma vez, estamos aqui à disposição. E já pensou na música? A música é uma música gospel, pode ser? Pode. Claro. O nome da música é Boa Obra, A Boa Obra. A Boa Obra. Valesca Maíssa. Procura aí, Lucas Medeiros. Essa música fala muito sobre o que eu penso para a nossa vida e é uma música que tenho certeza que vai tocar o coração de muita gente. Mas eu queria cumprimentar meu querido Adolfo, que está chegando aqui agora, né, o proprietário aqui da emissora, sempre sorridente. Adolfo é uma figura. Muito bom. É muito bom receber essa sua energia, Adolfo, aqui logo, começando a semana, né, recebendo sua presença aqui. E muito obrigado pelo espaço. Obrigado, Renata. Obrigado, Mário. Valeu. E que Deus nos abençoe. Muito bem, lembrando... deixa eu abraçar aqui os amigos que vieram comigo, a Fabiana, né, o pastor Alexandre, o doutor Eduardo, Florencio, a Gilda, que está ali do outro lado, foi coordenadora da nossa campanha. Tem o pessoal lá no... O Augusto Neto também, Fernando, Josinaldo. Manuel está aqui, Guimarães. Né? Então, a todos que estão aqui nos acompanhando, que nos ouviram, muito obrigado. E a todos vocês que foram às urnas votar em mim, né? Acreditar que seria possível mudar Caruaru. Não foi dessa vez. Eu continuo em Brasília representando, inclusive amanhã cedo já estou embarcando para lá, representando Caruaru. Vamos estar fazendo oposição aqui e o futuro a Deus pertence. Disseram aí que eu sou uma criança, né, que ainda tem tempo, tem mesmo. A gente tem muitas eleições ainda pela frente e Deus é quem comanda o nosso barco, é quem comanda a nossa vida. Tudo a gente faz seguindo o propósito dele e Deus tem o tempo para todas as coisas. Se não foi agora, certamente
ele tem o tempo dele para que isso tudo aconteça. Muito obrigado, Renata, e a você, Mário. Tá certo. Vamos ouvir então a música aí escolhida pelo Fernando Rodolfo. Boa Obra, de Valesca. Eu pensei que era... Hã? Pensei que era Valesca Popozuda, mas não, né? Valesca Maísa. Daqui a pouco a gente volta.